Existem ocasiões em que, independentemente do respeito, carinho e dedicação que oferecemos, certas pessoas simplesmente não reconhecem nosso valor. Elas se habituam à nossa companhia, menosprezam nossa relevância e nutrem a falsa crença de que permaneceremos disponíveis eternamente, mesmo sendo negligenciados. Neste conteúdo, você descobrirá 10 comportamentos impactantes, fundamentados na filosofia estoica, que provocam exatamente essa reação, despertam naqueles que não nos reconheciam a sensação de prejuízo, descontrole e pesar. Porém, cuidado, este material não representa uma fórmula para revanche ou controle emocional, mas sim sobre como recuperar o domínio da sua existência e fortalecer sua autoestima. Vamos ao primeiro comportamento. Comportamento 10. Adote o silêncio. Calculado raras posturas possuem tanto impacto quanto o silêncio, principalmente quando aplicado de maneira deliberada. Quando alguém nos trata com desprezo, espera nossa reação, nossas justificativas, nossa súplica por reconhecimento. Contudo, quando respondemos com quietude, algo interessante ocorre. Essa pessoa perde o domínio da situação. O silêncio, na filosofia estoica, não representa passividade, mas autodomínio. Epicteto afirmava: é impossível que alguém aprenda aquilo que presume já dominar. Ao permanecer calado diante da desconsideração, você comunica silenciosamente que não concorda com tal energia e está preparado para prosseguir independentemente da aprovação alheia. Não responder mensagens vazias, evitar justificar sua ausência para quem não se preocupa, não nutrir diálogos que existem apenas por conveniência alheia, tudo isso transmite que sua tranquilidade supera a presença prejudicial de alguém. Então, o que sucede com quem nos desprezava? A inquietação surge, a incerteza aparece. Por que não respondeu? Por que desapareceu? Será que encontrou algo melhor? Esse tipo de reflexão corrói o ego de quem estava habituado a ter seu tempo, atenção e afeto gratuitamente. O silêncio se torna um reflexo e nem todos estão prontos para se confrontar. Mas você está, pois o estoico compreende que o valor reside no controle interno, não na opinião externa. Ao praticar o silêncio calculado, você não cria afastamento para manipular, mas para se proteger. Nesse processo, você se liberta e, consequentemente, se torna mais valorizado. Comportamento 9. Cesse de se justificar para quem não deseja compreendê-lo. Uma das maiores ciladas emocionais é tentar convencer outros do nosso valor, explicar excessivamente, justificar cada decisão, defender cada movimento. Mas o estoicismo... É claro, você não deve desperdiçar energia com quem já decidiu não compreendê-lo. Marco Aurélio escreveu: se é possível alterar, altere, se não, aceite, mas não se desgaste. Quando você para de se explicar para quem não o valoriza, transmite uma mensagem direta: não necessito de sua aprovação. Isso desarma. Quem estava acostumado a vê-lo como alguém disponível, submisso, tentando agradar, começa a questionar o que se transformou. O mais fascinante é que essa postura não precisa ser agressiva, apenas firme. Se alguém o critica sem fundamento, não debata, apenas sorria e continue. Se duvidam de suas decisões, não tente convencer. Prossiga com confiança. A ausência de reação frequentemente machuca mais que 1000 argumentos. Muitas vezes, quem não o valoriza espera que você reaja com fragilidade, que se defenda, que peça desculpas até pelo que não cometeu. Mas quando você para de dar satisfações, demonstra que já não depende do olhar alheio para se sentir completo, e isso intimida. Internamente, as pessoas percebem quando você está em harmonia com suas decisões, e isso as faz refletir. Às vezes até se sentem rejeitadas, mesmo que você não tenha proferido uma palavra áspera, porque o silêncio de sua maturidade ressoa mais alto que qualquer discussão.
O estoico entende: não há sentido em tentar explicar seu valor para quem escolheu não enxergá-lo. Você não precisa provar nada, apenas viver com integridade. E quem não o valorizava começará a se questionar, talvez tarde demais. Comportamento. 8. Viva com propósito e concentre-se em si nada. Deixa uma pessoa mais desconcertada do que observar alguém que ela não valorizava, prosperando sem precisar dela. Quando você redireciona sua atenção para seus objetivos, projetos e desenvolvimento pessoal, a mensagem é clara: eu sou completo. E isso afeta profundamente o ego de quem pensava que você dependia de sua presença ou aprovação. No estoicismo, existe um princípio fundamental: controle o que está ao seu alcance. E o que está em suas mãos é seu tempo, energia e foco. Em vez de desperdiçar isso tentando agradar ou se justificar, invista em si mesmo. Leia mais, cuide de sua saúde, desenvolva novas capacidades, explore novos ambientes. Demonstre a si mesmo que a vida continua e pode ser ainda melhor sem quem não o valorizou. É nesse momento que o desespero começa do outro lado. Porque a pessoa nota que você não está apenas se distanciando, você está se elevando. Enquanto ela o deixava em segundo plano, você estava aprendendo a se colocar em primeiro. Quem não o valorizava começa a vê-lo brilhando silenciosamente, sem indiretadas, sem drama, sem implorar, apenas vivendo. E essa postura é muito mais poderosa do que qualquer discurso, porque ela mostra que você não está fingindo ter seguido em frente, você realmente seguiu. Além disso, viver com propósito cria uma barreira natural contra relacionamentos prejudiciais, porque quando você está alinhado com sua missão, sua paz se torna prioridade, e qualquer um que tentar diminuí-lo será naturalmente deixado para trás. O verdadeiro poder do estoico está em viver bem mesmo quando outros duvidam ou se afastam, porque ele sabe que a melhor resposta ao desprezo é a evolução. E quando você começa a florescer, sem precisar de ninguém, quem não o valorizava começa a desesperadamente querer fazer parte de sua vida novamente. Mas talvez agora seja tarde demais. Comportamento 7. Estabeleça limites sem culpa. Uma das atitudes mais transformadoras que você pode adotar é aprender a dizer não. Dizer não a quem o usa, a quem só aparece quando precisa, a quem desrespeita seus sentimentos, mas espera que você continue disponível. No estoicismo, isso é chamado de autodisciplina. É o poder de agir baseado na razão e não na culpa ou no medo de desagradar. Muitas vezes, quem não o valoriza conta com sua dificuldade de estabelecer limites. Eles se acostumaram com sua presença constante, com sua paciência infinita, com seu coração sempre aberto. Mas quando você começa a traçar linhas claras, inegociáveis, a realidade muda, e para eles muda de forma assustadora. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente e não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Estabelecer limites é exatamente isso, focar no que você pode controlar: suas decisões, sua presença, seu tempo, e proteger isso com firmeza. Quando alguém tenta invadir seu espaço emocional com grosserias, desrespeito ou indiferença, você não precisa se justificar, você apenas se afasta. Quando tentam fazê-lo se sentir culpado por priorizar sua paz, você permanece sereno. Quando querem sua atenção sem lhe dar nada em troca, você se cala e vai embora. Essa atitude por si só gera um efeito devastador em quem estava acostumado a manipulá-lo emocionalmente, porque agora os jogos não funcionam mais. A manipulação perde o efeito. A culpa não o paralisa. Você se tornou livre, e isso apavora quem um dia teve controle sobre você. O estoico compreende que amor próprio também é dizer basta.
É saber que, ao proteger sua paz, você ensina aos outros como deseja ser tratado. E se eles não aprenderem, talvez estejam prestes a perder o privilégio de tê-lo por perto. Comportamento. 6. Trate com gentileza, mas com distância. Essa é uma das atitudes mais elegantes e mais desconcertantes para quem não o valorizou. Quando você continua sendo educado, sereno, gentil, mas sem permitir proximidade, sem abrir espaço para intimidade ou acesso emocional, o recado é claro: eu evoluí e você já não tem mais lugar aqui. O estoicismo ensina que não devemos ser reativos nem rancorosos. A raiva e o desejo de vingança nos escravizam. Em vez disso, devemos cultivar a virtude, a temperança e o autocontrole. E nada demonstra mais isso do que tratar com respeito quem o tratou com desdém, mas mantendo firme a distância necessária para preservar sua paz. Essa postura confunde e ao mesmo tempo incomoda, porque quem não o valorizava esperava duas reações: ou que você implorasse para ser notado, ou que você explodisse em mágoa. Mas quando você oferece um bom dia tranquilo, um aceno cortês sem rancor, mas também sem apego, isso desarma completamente o outro. É como dizer: não carrego ódio, mas também não lhe dou mais acesso ao meu mundo. Essa sutileza é poderosa, porque ela mostra maturidade, mostra que você está em paz, mas consciente de quem merece sua energia e quem não. Com o tempo, essa pessoa percebe que perdeu mais do que imaginava. Não perdeu apenas sua presença, mas perdeu o privilégio de ter sua atenção, seu cuidado, sua confiança. E isso corrói, porque a gentileza à distância tem um peso que o desprezo não tem. Ela mostra que você não precisou se tornar alguém amargo para seguir em frente. Você apenas cresceu. O estoico sabe, não é necessário travar guerras emocionais. Às vezes, tudo que você precisa fazer é seguir seu caminho com dignidade. Quem não o valorizava, ao perceber isso, vai sentir o impacto e talvez pela primeira vez entender o valor que você sempre teve. Comportamento 5. Seja inabalável diante das críticas. Uma das maiores armas de quem não o valoriza é a crítica vazia. Muitas vezes as pessoas não sabem como abordá-lo diretamente, então tentam diminuir sua confiança apontando falhas ou defeitos inexistentes. O que elas não sabem é que, ao aplicar a filosofia estoica, você se torna imune a essas críticas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, quando você se torna inabalável diante de críticas, você começa a entender que o problema não está em quem o critica, mas em como você reage a essas críticas. Quem não o valoriza pode até tentar atingi-lo com palavras duras ou opiniões destrutivas, mas o que eles não esperam é que você permaneça calmo, centrado e sereno, sem deixar que suas palavras causem o mínimo impacto sobre você. Isso é exatamente o que confunde e desespera aqueles que costumavam desestabilizá-lo com facilidade. Quando você começa a não reagir às críticas, não porque se tornou indiferente, mas porque aprendeu a ver as palavras como simplesmente palavras, você retoma o controle da situação. Não há mais espaço para manipulação emocional, nem para tentativas de fazê-lo se sentir inferior. Você não é mais vulnerável às opiniões dos outros, porque sua identidade está fortalecida em princípios mais sólidos. A crítica perde seu poder quando você decide que ela não vai mais afetar seu estado emocional. Quando a pessoa que o ignorava começa a perceber que nada do que ela disser vai tirá-lo do equilíbrio, ela perde o controle da dinâmica. E aí ela começa a se questionar: por que ele não reage? E isso a leva ao desespero. O estoico sabe que a verdadeira liberdade está em controlar suas reações. Quando você se torna inabalável, você não só se protege das críticas externas,
mas também se fortalece internamente, sabendo que sua paz depende apenas de você e não das palavras de quem não o valoriza. Comportamento 4. Mantenha a dignidade mesmo quando estiver sozinho. Uma das lições mais poderosas que o estoicismo ensina é que nossa dignidade não depende da companhia dos outros, mas de como nos tratamos em qualquer situação. Quando alguém não o valoriza, o mais tentador é às vezes se rebaixar para tentar agradar ou até ficar vulnerável, esperando que o outro perceba seu sofrimento. Mas o estoico nos ensina a manter nossa honra, mesmo nas situações mais difíceis, quando ninguém está olhando. Sêneca escreveu: "É na solidão que o homem mais encontra sua grandeza." Manter a dignidade diante do desprezo é uma prática de autossuficiência emocional. Você não precisa de ninguém para validar quem você é ou o que você representa. Sua autovalorização vem do seu caráter e da sua atitude, não da aprovação externa. Quando você é capaz de manter sua postura de dignidade mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando está sozinho, você transmite uma mensagem de força silenciosa. Quem não o valorizava, ao perceber isso, começa a se questionar: como ele consegue seguir em frente? Como ela continua firme mesmo sem a minha atenção? Essa sensação de poder interior é algo que ninguém pode tirar de você. Às vezes, quem o ignorava ou subestimava esperava que você se desmoronasse, que precisasse da validação deles para seguir adiante. Mas quando você se mantém íntegro, sem depender do olhar alheio, o outro começa a sentir a perda. E muitas vezes, a sensação de perda é a chave para gerar o arrependimento em quem não soube lhe dar o valor merecido. No final, você se torna ainda mais forte, porque a verdadeira força do estoico está em sua capacidade de viver de acordo com seus princípios, não importando o que os outros pensam ou fazem. E ao manter sua dignidade, mesmo na solidão, você reforça essa força. Quem não o valorizava vai perceber, talvez tardiamente, que não foi apenas o contato físico que perdeu, foi a chance de estar perto de alguém verdadeiramente autêntico e forte. Comportamento 3. Não tenha medo de seguir em frente sem aviso prévio. Muitas vezes, aqueles que não o valorizam esperam que você se avise antes de cortar laços, que explique por que está se afastando ou que dê uma última chance para que a situação mude. Mas o verdadeiro poder vem da habilidade de seguir em frente sem precisar de justificativas ou explicações para os outros. No estoicismo, um dos princípios mais fortes é a aceitação da impermanência. Nada é eterno, nem mesmo os relacionamentos. Se alguém não o valoriza, essa pessoa está, de certa forma, já se afastando emocionalmente de você. E talvez você só precise perceber isso antes que o distanciamento se torne uma ferida maior. Em vez de esperar um momento perfeito para se afastar ou de achar que precisa dar satisfações, a atitude estoica é simples se o outro não o valoriza. Aceite o fato de que a relação tem uma data de validade e não tenha medo de seguir em frente sem explicações, sem alarde, sem olhar para trás. Isso é libertador. Quando você decide cortar vínculos ou se afastar sem se preocupar com o impacto que isso terá sobre o outro, você transmite uma confiança imensa em sua capacidade de ser feliz mesmo sem a aprovação daquela pessoa. Isso, por si só, gera um impacto psicológico no outro. Quem não o valorizava começa a se perguntar: por que ela não pediu minha permissão? Por que ele não se justificou? Essa atitude não é vingativa, é simplesmente a escolha de dar prioridade ao seu bem-estar, sem precisar dar satisfação a quem nunca lhe deu o devido valor. O estoico sabe que a vida é curta demais para se gastar com relações que não contribuem para o crescimento e a paz interior. E quem não o valorizava, ao perceber isso, sente o vazio do que perdeu. E muitas vezes se desespera ao ver que não foi você quem pediu para voltar.
Comportamento 2. Valorize suas conquistas sem esperar reconhecimento. Uma das maiores armadilhas quando alguém não o valoriza é esperar que o outro reconheça suas vitórias e realizações. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira satisfação vem de saber que você fez o seu melhor, independentemente de ser visto ou aplaudido. Quando você realiza algo significativo e escolhe não esperar reconhecimento, você se liberta da necessidade de validação externa. Isso não significa ser arrogante ou indiferente, mas sim ter a consciência de que sua jornada e suas conquistas são valiosas por si mesmas e não porque alguém mais as aprova. Quem não o valoriza frequentemente passa a ignorá-lo quando você alcança algo importante. Eles esperam que você busque a validação deles ou que se sinta inferior por não ter seu apoio. Mas quando você age como se suas vitórias já fossem suficientes para sua própria felicidade, você cria uma distância que faz com que a outra pessoa comece a questionar. Por que ele não precisa de minha aprovação? A beleza disso é que você, como estoico, não precisa de aplausos. Seu valor não está atrelado ao que os outros pensam de você. Sua paz não depende da reação deles. Isso cria uma serenidade que é visível e poderosa. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você não precisa delas para ser feliz ou bem-sucedido, isso as faz refletir. E quem não o valorizava muitas vezes se vê em uma posição desconfortável, incapaz de impactar sua jornada. É uma forma de empoderamento silencioso. Ao conquistar algo e simplesmente seguir em frente sem esperar o reconhecimento de quem não o valoriza, você cria um espaço para que as pessoas realmente importantes percebam seu valor sem esforço, sem teatralidade, apenas com ações consistentes. Comportamento 1. Seja autossuficiente emocionalmente. Uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar diante de quem não o valoriza é se tornar emocionalmente autossuficiente. Isso significa que você não depende da validação, da atenção ou do carinho dos outros para sentir que sua vida tem valor. Você é suficiente por si mesmo, e essa compreensão interna é uma das maiores fontes de poder. O estoicismo ensina que nossas emoções não devem ser governadas por fatores externos. Epicteto afirmou: a felicidade depende de nós, não dos outros. Quando você internaliza essa ideia, começa a entender que a única pessoa que pode realmente afetar seu estado emocional é você. Os outros podem tentar desestabilizá-lo, mas você tem o poder de escolher como se sente. Quando você se torna autossuficiente emocionalmente, você cria um escudo natural contra o desprezo ou a indiferença. Quem não o valoriza percebe que suas tentativas de fazê-lo se sentir inferior ou de afastá-lo de seu caminho simplesmente não funcionam. Você não está mais à mercê das suas palavras ou atitudes. Você já é completo e suficiente. A autossuficiência emocional, no entanto, não significa se isolar ou se fechar para o mundo. Significa reconhecer que você pode dar a si mesmo o que precisa: carinho, respeito, validação, sem depender dos outros. Isso cria uma força interior impressionante, porque você começa a viver de acordo com seus próprios valores e padrões, e não com as expectativas ou avaliações dos outros. E quando você faz isso, quem não o valorizava começa a sentir que está perdendo o controle sobre a situação. Você não se abala mais com a falta de atenção. Você não precisa mais da aprovação deles para se sentir bem. Essa postura genuína de autossuficiência é muitas vezes o que deixa quem o ignorava verdadeiramente desesperado, pois é uma perda irreparável a falta de controle sobre o seu bem-estar. Ao aplicar esse princípio, você não apenas se fortalece, mas também dá um exemplo poderoso de como viver uma vida baseada na autossuficiência e na autonomia emocional. E como resultado,
os outros começam a ver em você uma pessoa inabalável, um modelo de confiança e autoconfiança, o que muitas vezes é exatamente o que quem não o valorizava mais temia. Esses são os 10 comportamentos que deixam quem não o valoriza desesperado, baseados na sabedoria do estoicismo. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhum material. Assista esse vídeo que está na tela.